Guerra e Humanidade, ou The Human Condition, de Masaki Kobayashi, um grande representante da novela vague japonesa. Dito isso, tem aula sobre novela vague japonesa lá no Introdução ao Cinema, uma das aulas sobre as novelas vagues pelo mundo, que tem várias lá, inclusive, no Introdução ao Cinema. É um filme que eu assisti já há algum tempo, e que eu tô guardando essa minha review sobre o filme, e a galera tá pedindo o tempo todo: Felipe, você já faz tanto tempo que você assistiu, o que você tá esperando, etc. E eu tava prometendo pras pessoas fazer um vídeo ensaio. Eu nem pretendia fazer isso dessa forma como eu tô fazendo aqui agora. Eu pretendia fazer de maneira um pouco mais ensaiada do que verdadeiramente tá apresentando aqui pra vocês. Mas eu resolvi falar logo, porque eu não tava aguentando mais esperar falar sobre esse filme. E bom, Guerra e Humanidade, como eu disse, é um filme do Masaki Kobayashi, um dos grandes representantes da novela vague japonesa, autor também de Harakiri, talvez o seu filme mais conhecido, e um grande filme, talvez um ponto de virada do cinema Shambara, do cinema samurai moderno, né? Porque, claro, a gente tem o Kurosawa fazendo cinema samurai, a gente tem o Mizoguchi fazendo cinema samurai mais melodramático, e a gente tem o Kobayashi, a partir de determinado momento, fazendo esse ponto de virada para um cinema mais moderno. Harakiri, um filme que se assimila muito com uma lógica elíptica que faz o Cidadão Kane, por exemplo. Eu sei que você já conhece a Introdução ao Cinema, então eu quero te apresentar por dentro a aba sobre História do Cinema do curso. Porque lá você vai aprender sobre cinema clássico e cinema moderno, neorrealismo italiano, expressionismo alemão, censura em Hollywood e o Código Reis, cinema noir, maneirismo, cinema de fluxo, 3 aulas sobre cinema novo, 2 aulas sobre cinema marginal brasileiro, 2 aulas sobre novela vague francesa, novela vague japonesa, nova Hollywood, cinema independente americano pré-Hollywood. E agora eu estou dedicado a uma sequência de aulas sobre as mortes do cinema. São mais de 50 aulas já disponíveis lá na plataforma e 2 aulas novas todos os meses. Faça parte da Introdução ao Cinema. Link na descrição do vídeo. Mas Guerra e Humanidade vai contar a história de um homem humanista e que, portanto, carrega consigo uma ideologia, um enviesamento muito particular da maneira como enxerga o mundo. Mas esse sujeito, ele é jogado ao mundo sob condições específicas que corroem a sua própria ideologia. Ou seja, nós estamos falando aqui de um filme que parte de um lugar, de uma filosofia muito particular, que pode ser entendida sob uma perspectiva spinozana, por exemplo, dessa ideia dos encontros com o mundo, de uma ideia onde a perspectiva do livre-arbítrio não é algo que se enxerga na realidade material, na medida que esses encontros se apresentam ao sujeito muito mais do que o sujeito escolhe as coisas sobre o mundo. E claro, quando Spinoza está falando sobre isso na sua ética, ele não está falando que esses sujeitos eles carregam consigo uma abdicação das suas próprias escolhas, ou seja, que ele não tem a opção de escolher, mas que a esses sujeitos são impostos determinadas escolhas. E, portanto, é escolher entre A ou B que já lhes são impostos determinados pela sociedade. E esse sujeito específico, em Guerra e Humanidade, ele é exposto num contexto de guerra. E aqui a gente já pode discutir uma série de outros autores, como, por exemplo, a Hannah Arendt, talvez seja a mais gritante, até pelo nome do filme, Guerra e Humanidade, né? The Human Condition, mais especificamente, que é um nome de um dos textos da Hannah Arendt, mas também do Walter Benjamin, que é o autor que a Hannah Arendt vai se inspirar. Bom, esse sujeito, ele é exposto na guerra, e mais especificamente a Segunda Guerra Mundial, no contexto da colonização japonesa à China, num primeiro momento. Sobretudo ali na Manchúria. Só que o Kobayashi vai dividir esse filme em 3 partes, né? São 3 filmes para trazer essa trilogia da Guerra e Humanidade. E na primeira parte é justamente esse lugar onde o nosso personagem está inserido sob o contexto da Segunda Guerra Mundial e da Guerra da Manchúria, na colonização japonesa na Manchúria, e ele, como um sujeito humanista, também um membro do exército. E aqui tá a grande parada. Ele é um membro do exército, sendo um sujeito humanista, e que, nesse sentido, precisa atuar em favor do exército japonês num contexto de guerra, de exploração,
e de colonização. Ele é um sujeito que está ali para fiscalizar, digamos assim, os campos de concentração japoneses aos chineses. E é claro que nesse momento ele vai ver uma série de questões que atentam às suas próprias práticas, que atentam à sua própria ideologia, aquilo que ele acredita. Só que a grande parada é que essa primeira parte de Guerra e Humanidade, ela tem como característica, mais especificamente, até para puxar o Benjamin pro debate, estabelecer a zona, o lugar de contato desse personagem. E quando eu falo lugar aqui, eu estou falando do lugar de afeto, do lugar de empatia, do lugar para onde esse sujeito deseja retornar. Ora, Felipe, você está dizendo para mim que esse sujeito ele quer retornar para esse lugar onde ele explorava o chinês? Não. É que nesse lugar em específico, onde ele precisava fazer isso, e aí carrega toda essa questão ética envolvendo essa necessidade de escolher para um mal menor agir de determinadas maneiras, saca? Vai muito nessa direção o que essa primeira parte vai fazer. O nosso sujeito, nosso personagem principal, o Kaji, ele é exposto a escolhas que já lhes são apresentadas de antemão, entende? O conceito spinozano que eu tava falando anteriormente pra vocês. O nosso personagem, o Kaji, ele não pode simplesmente escolher não oprimir, não colonizar os chineses. Isso vai acontecer a despeito de sua presença. Ele poderia, sim, enquanto escolha, falar, não vou fazer. E o que lhe iria acontecer se ele o fizesse? Como consequência da sua escolha, ele seria aprisionado ou até mesmo ser condenado à morte. A escolha dele, portanto, daquilo que lhe é apresentado previamente é tentar ao máximo mitigar, minimizar o sofrimento e a dor daqueles chineses. Mas isso lhe faz carregar uma série de contradições, dores, envolvendo as suas necessidades de escolhas em determinados momentos, enquanto sujeito humanista. Essa é a grande parada do filme. Só que a primeira parte do filme ela tem como pretexto estrutural para a história, para a narrativa de Guerra e Humanidade, solidificar o lugar. Ou seja, estabelecer o ponto central do afeto. Estabelecer o ponto central do afeto. Que lugar, inclusive um conceito da geografia, ele é mais do que um espaço. É um espaço de contato afetivo. É um espaço de imaginação, de memória. Entende? É você imaginar, por exemplo, o filme Aquários, do Kleber Mendonça Filho, e pensar a personagem da Sônia Braga. A personagem da Sônia Braga ela não quer sair daquele apartamento porque aquele apartamento é um lugar. É um espaço de afeto dela, onde carrega, portanto, memória. Essa primeira parte ela é fundamental para estabelecer esse lugar de afeto que está onde? Não no Japão. Não num espaço geográfico específico onde ele quer retornar de maneira física, mas na sua esposa. Ou seja, o primeiro filme, ele é fundamental, e justamente o nome do filme ele é fundamental nesse sentido, porque ele se chama Guerra e Humanidade, Não Há Amor Maior, se estabelece justamente por isso. Porque naquele espaço geográfico, se estabelece um lugar. Um lugar onde esse personagem, o Kaji, ele é exposto a duas escolhas. Há uma escolha central que se centraliza no seu trabalho e da necessidade de optar, de escolher e de levar para sua vida consequências que atentam à sua ideologia. E por outro, o amor. A sua esposa, que está ali com ele naquele lugar. Em determinado momento, porém, o nosso personagem toma uma escolha que atenta à sua própria condição dentro do exército, nesse primeiro filme. E é justamente essa escolha que ele toma nesse primeiro filme que faz com que nós sejamos jogados no segundo filme. E é nessa escolha que ele toma, inclusive essa escolha de lutar, aspas, ao lado dos chineses, de não avisar sobre o motim que os chineses estariam realizando para fugir dos campos de concentração, e a descoberta do exército japonês de que ele estava junto nesse processo todo, que faz com que ele seja, primeiro, aprisionado, e segundo, seja levado, seja jogado
de maneira mais aprofundada ao exército. Nessa segunda parte do filme, portanto, o Kobayashi, ele migra a sua zona de poder. E aí a gente discute, inclusive, um outro filósofo nesse debate narrativo que o Kobayashi estabelece, que é o Foucault, né? No primeiro filme, a gente tem estabelecido uma zona de poder onde o exército japonês aplica o seu poder, a sua força sobre os chineses. E no segundo filme, nós temos o nosso personagem central, vivido pelo Tatsuya Nakadai, brilhante, vivendo Kaji, agora sendo um soldado do exército, não mais um fiscalizador humanista, fiscalizador de direitos humanos, como era na primeira parte. Ele agora vira um soldado do exército e, portanto, submetido a aos exercícios militares os quais todos os outros deviam ser submetidos e, portanto, hierarquicamente abaixo de outros membros do exército. Lugar onde ele vai sofrer. Fisicamente sofrer. Veja aqui, então, que o Kobayashi está preocupado nessa trilogia da humanidade em estabelecer a guerra como um todo. E, sobretudo, tentar trazer uma perspectiva de poder para essa guerra e como essa zona e essa dinâmica de poder se estabelece sobre a violência no sujeito. Essa que é a grande parada de Guerra Humanidade. Não é uma guerra sobre o grande evento. Não é um filme, melhor dizendo, sobre o grande evento. É um filme sobre como esse grande evento atua especificamente no sujeito. Como a guerra afeta especificamente o sujeito. E como esse sujeito, portanto, reage e, portanto, escolhe, tomado a necessidade de escolher na guerra. Nesse segundo filme, as escolhas do Kaji não mais são as escolhas de mitigar os problemas e as dores dos chineses, mas as escolhas de conseguir mitigar as suas próprias dores frente a uma hierarquia de violência no exército. A tomar escolhas onde ele mesmo não afete, ou pelo menos consiga manter as suas ideias, a sua ideologia humanista, a olhar e continuar olhando para o próximo. Mais uma vez, o Kobayashi, desde o primeiro filme e continuando no segundo filme, tenta estabelecer uma lógica onde o sujeito é afetado pela guerra. E mais do que isso, como esse sujeito afetado pela guerra, aos poucos, vai perdendo a sua própria ideia. Vai vendo corroída a sua própria ideia para salvar a si. E por que isso é importante na trilogia da humanidade do Kobayashi? É o momento que a gente retorna para Walter Benjamin, quando ele fala no narrador, no contexto onde ele diz pra gente que a guerra moderna, e portanto a guerra industrial, é uma guerra que emudece os sujeitos, que emudece o humano. É uma guerra, portanto, que emudece também as suas ideias. Porque essa guerra moderna, essa guerra industrial, atinge níveis de destruição jamais vistos na história. E o Benjamin está falando sobre isso, sobre a Primeira Guerra Mundial. Ele nem viu os impactos mais profundos da Segunda Guerra Mundial, porque morre antes. Morre, inclusive, por causa da Segunda Guerra Mundial, fugindo do exército nazista. E esses sujeitos, de frente a essa guerra industrial, essa guerra de dimensões inimagináveis, retornam da guerra emudecidos. E, portanto, incapazes de se comunicar. Incapazes, portanto, também de serem escutados. E se não há escuta, se não há quem fale, não há escuta. E se não há quem escute, não há narrativa. Não há possibilidade, portanto, que essas histórias possam ser contadas por esse narrador, por esse sujeito. Histórias, portanto, que permaneçam na memória coletiva. Aqui, inclusive, vem o debate, por exemplo, da incapacidade de se representar o Holocausto, por exemplo. Porque esses sujeitos que lá estavam são muitas vezes incapazes de contar suas próprias histórias, cabendo ao outro contar essa história. E quem é esse outro? Ora, aí o Benjamin vai falar sobre a informação, sobre a notícia.
a notícia e a informação como uma espécie de modo narrativo que mata a narrativa tradicional. Por narrativa tradicional, entenda-se a narrativa que se solidifica no solo, que se contempla na coletividade, na experiência coletiva. A informação, por outro lado, ela só funciona... Olha só que lindo isso que o Benjamin fala. A informação, ela só serve enquanto ela é nova. Essa frase é linda, né? Linda, mas tristíssima. A informação só é válida enquanto ela é nova. Porque no surgimento da próxima notícia, da próxima informação, a informação anterior será morta. Será extinguida. E qual é a grande questão da guerra moderna, da guerra industrial? Que esses sujeitos não podem contar suas próprias histórias. E quem vai contar? A notícia. A informação. E a informação transforma esses sujeitos em número. Transforma suas histórias em número, em estatística. Não é à toa, portanto, que não só em Guerra e Humanidade, mas em outros filmes de guerra que contam justamente a Primeira, a Segunda e as guerras do século XX, nós vemos uma característica muito particular, que é, primeiro, a corrupção humana, que é muito o que trata Guerra e Humanidade, por exemplo, e segundo, esse emudecimento humano, essa incapacidade desses sujeitos em lidar com a realidade. É o que trata, por exemplo, tanto Guerra e Humanidade, como trata também Franco Atirador, como trata Vai e Veja, o menino que, frente a todas aquelas dores no mundo do filme, ao final, ao ver o retrato de Hitler, a única reação que ele consegue expressar é a não fala, é o emudecimento e a vingança e o tiro que ele dá naquele retrato. É uma vingança muda, porque de fato ele não tá atirando em Hitler, mas ele não tá falando pra ninguém ao mesmo tempo. Ele não tá solidificando aquilo na experiência coletiva, não tá. E aí quando Kobayashi, no primeiro filme, estabelece o lugar de retorno, no segundo filme estabelece o lugar do poder dentro do próprio exército japonês, o exército japonês se usando da violência contra o próprio exército, ele estabelece duas dinâmicas diferentes de poder, no primeiro e no segundo filme. No terceiro, nós temos o lugar do retorno. O terceiro filme é sobre esse lugar de retorno do Kaji a quem? Aquela que foi estabelecido no primeiro filme, o seu lugar de afeto, sua esposa. Percebe aqui que o Kobayashi, ele tá fazendo com a gente nada mais, nada menos do que a construção de um herói. O Kaji é um herói. Só que o Kaji, ele não é um herói clássico, ele é um herói moderno. E isso é fundamental para diferenciar Guerra e Humanidade da narrativa tradicional clássica dos heróis gregos, por exemplo. Ele é um herói moderno. Ele deseja retornar, tal como Ulisses. Tal como Ulisses viajou e precisou voltar, porque ele tinha motivo para voltar, ele viaja para voltar. Entende qual é a parada aqui da Odisseia? A Odisseia não é sobre a viagem, é sobre o retorno. É sobre a necessidade de retornar. É sobre como e por que aquele sujeito precisa viajar para retornar. E ao retornar, transformar todas as suas experiências coletivas, todas as suas experiências vividas, todos os seus desafios, todos os seus enfrentamentos em experiência no seu lugar. Tornar todos os impactos vividos na viagem experiência no lugar de retorno. Ele viaja porque precisa, mas volta porque quer voltar. Porque é pra onde e o motivo pelo qual ele viajou. Em Guerra e Humanidade, a gente parte do mesmo pressuposto. Só que nosso herói agora não é um herói clássico, ele é um herói moderno. E, portanto, o contexto dele é outro. O contexto histórico dele é outro. Ele precisa escolher frente ao mundo que lhe apresenta sugestões distintas de uma guerra industrial, de uma guerra que lhe traz destruições jamais vistas na história. E esse sujeito, apesar dessa guerra industrial, ele ainda assim quer retornar. E é o que o Kobayashi faz no primeiro filme, que pra mim é o melhor da trilogia. Ele estabelece o seu lugar de retorno. O motivo pelo qual ele enfrenta tudo que ele enfrentou. O motivo pelo qual ele enfrenta o exército japonês
para mitigar os problemas contra os chineses. O motivo pelo qual ele enfrenta o exército japonês e a violência do exército japonês contra ele mesmo e os seus colegas, os seus conterrâneos. E é o motivo pelo qual, no terceiro filme, ele é jogado no mundo ao retorno. A tentar enfrentar um mundo onde o Japão já está praticamente destruído, derrotado pelos soviéticos, diga-se de passagem. Isso é muito importante, porque o filme estabelece isso de maneira muito interessante. São os soviéticos ali. E ele deseja retornar frente a esse Japão já destruído. Inclusive, expondo ele a uma série de contradições ideológicas, porque ele continua sendo japonês. Ele, enquanto um sujeito humanista, se identifica em muitos momentos com a ideologia soviética. Falando, não, os soviéticos são muito mais humanistas, etc, etc, etc. Mas ainda assim, nessa guerra, enquanto japonês, ele é inimigo aos soviéticos. Mais um dilema que se apresenta a ele naquele momento. Ele é inimigo aos soviéticos. E, portanto, precisa se defender. Se defender pra quê? Passar por essas experiências pra quê? Pra retornar. Pra retornar pra sua esposa. Pro seu amor. Só que, mais uma vez, Kaji não é um herói clássico. Kaji é um herói moderno. E como herói moderno, ele não encontra o seu lugar de escuta. Ele não pode retornar. Ele é emudecido. E ele é emudecido e, portanto, incapaz de fazer com que sua história permaneça, seja presente no imaginário coletivo. Spoiler. Se você não quer esse spoiler, tire o áudio agora. Kaji morre como herói. Mas o herói que não tem a sua história contada. Curtiram o vídeo?